Olá, começando mais um Alesp Conecta. Lembrando, aqui no Alesp Conecta a gente traz para você tudo o que vem acontecendo na atualidade. Claro, nesses últimos meses a gente tem falado muito da pandemia e a gente traz hoje aqui no Alesp Conecta uma pesquisa que gira em torno, claro, da Covid-19, mas tem muita coisa por trás disso. A minha convidada de hoje é a Miriane de Oliveira, pesquisadora da Faculdade de Medicina da Unesp, lá de Botucatu. Tudo bem, Miriane? Bem-vinda ao Alesp Conecta. Tudo bem, Júlia. E aí, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo certo. Tudo em ordem também. Eu sei que por aí, você está em Botucatu, certo? A gente sabe que as pesquisas não param por aí, não é? Eu comecei justamente o Alesp Conecta falando das pesquisas que ultimamente têm envolvido a Covid-19 aqui no estado de São Paulo. Tanto o Unesp, USP, Unicamp têm desenvolvido muitas pesquisas também nessa linha. Primeiro, eu queria que você falasse desse momento que a gente está vivendo com as pesquisas no estado de São Paulo, com relação a esse momento, né? O foco nesse momento é a pandemia, mas não só isso, né, Miriane? Sim, exatamente. A pandemia é um adendo, né? Assim, é uma coisa factual, né, que teve que direcionar algumas pesquisas para essa linha, né? Visto que há uma necessidade de gerar conhecimento por conta de que é uma coisa desconhecida, né? Nós precisamos entender o mecanismo de infecção, entender o mecanismo para poder conseguir direcionar um tratamento. Então, as pesquisas, elas não param, né? E ela é constante. E o importante de terem pesquisas correntes é que a gente consegue fazer esse direcionamento. Não necessariamente vamos partir do zero, né? É possível, com os conhecimentos que nós temos, que os outros pesquisadores têm, aplicar no que está acontecendo no momento. Isso que eu acho muito legal, Miriane, que o pessoal que está em casa ouvindo, vendo a gente agora, saiba. Nesse momento, claro, como você falou, né, a gente tem um foco para a Covid-19, para tentar solucionar várias questões sobre o coronavírus. Mas essas pesquisas que hoje estão voltadas para a Covid-19, elas vêm, muitas delas, a grande maioria, de outras pesquisas, de outros momentos de pesquisa que só mudou o caminho, né, para a Covid-19. Eu queria que você só explicasse para quem está em casa, por exemplo, pode até dar algum exemplo de como funciona isso, né? Os pesquisadores estavam nessa linha de pesquisa de X coisa e descobriram que talvez essa X coisa poderia ajudar na Covid-19. Só para quem está ouvindo, vendo a gente entender quando você fala da importância dessas pesquisas já estarem em curso. Um exemplo fácil, assim, para o pessoal de casa entender, é os medicamentos. Os medicamentos que estão em vigências, que são utilizados para o tratamento de doenças, de outras doenças, estão sendo usados também para o Covid. Testou-se, né, e viu que tinha um efeito positivo e eles estão sendo usados até o momento em que haja o desenvolvimento, né, de um fármaco que ele vá ser específico para o Covid. E com isso, com essa busca de outro fármaco, vai gerando conhecimento. Mas uma forma fácil mesmo de entender é a aplicação desses medicamentos que já estão em curso. E para você ter um medicamento no mercado, ele passou por diversas etapas de pesquisa, assim como nós estamos vendo com a vacina, né? Nós temos diversos passos para que haja uma coisa segura. Então, esses medicamentos que estão sendo usados, né, para tentar amenizar os sintomas do Covid, né, para não deixar ter desenvolver para um quadro grave, são medicamentos que eles vieram de pesquisas anteriores, e estão sendo aplicados agora, né, então para ficar fácil. E outros estudos, né, em grupos que estavam trabalhando com Zika, por exemplo, né, com Zika vírus. E eles conseguiram, a partir da tecnologia que eles trabalhavam, direcionar para o SARS-CoV, né, para o SARS-CoV-2. No caso, o nosso trabalho, nós trabalhávamos com foco em obesidade, com a erisina, que é um hormônio que auxilia na melhora do perfil metabólico da gordura,
e nós conseguimos, com os nossos dados, direcionar para ver se a irisina ela teria um efeito sobre algum aspecto, né, do SARS-CoV para auxiliar no tratamento da Covid. E é o que nós estamos avançando agora. Né? A partir de dados que nós começamos a gerar lá em 2016, nós conseguimos direcionar para algo que está acontecendo, né, nesse meio de tempo. Não sei se para algo que está acontecendo. Sim, para algo que está acontecendo, você falou os dados de 2016, vocês começaram a coletar 4 anos depois. Então, eu já aproveito a sua fala para dizer que nós chegamos até a Miriane justamente por uma dessas pesquisas da Unesp, e essa pesquisa que ela está falando é do hormônio do exercício, que pode modular esses genes aí relacionados à replicação do novo coronavírus. Isso. Então, é importante ela dizer que se trabalhava anteriormente com a questão de obesidade, né? E esse estudo ele está sendo nesse momento direcionado para o SARS-CoV-2, né? Que é o nome oficial da Covid-19. A gente fala Covid-19 no popular, não é? Mas então eu queria que você contasse, porque a gente está aqui para falar dessa pesquisa da Unesp, dessa pesquisa que você faz parte. Como é que foi então? De entender, eu digo isso porque talvez as pessoas ficam curiosas. Como é que lá, quando começou toda essa questão da pandemia, vocês pensaram assim, puxa, aquela nossa pesquisa pode ser levada para esse lado da Covid-19? Então, o nosso trabalho, né, o foco do nosso trabalho é dentro da obesidade e de ações de hormônios que o próprio organismo produz sobre esse perfil. Né? No caso, nós trabalhamos com hormônio tiroidiano e com a irisina. Então, o que nós fomos avaliar? Ver quais fatores a irisina e o hormônio tiroidiano afetavam na célula de gordura, né, do tecido adiposo. E com isso nós geramos vários dados, né? Alguns nós já havíamos publicado. E, mediante a pandemia, o que nós fomos observando? Conforme iam sendo publicados artigos e que demonstravam determinados fatores, tal sintoma, tal gene, os mecanismos mesmo, os fatores envolvidos na doença, nós íamos lendo os trabalhos e nós pensamos, nossa, esse gene, esse ponto aqui, nós também abordamos, não especificamente, claro, para o vírus, né, porque nós não estávamos trabalhando com o vírus na época, mas nós tínhamos a ação do composto que nós estávamos usando sobre aquele fator que estava associado com a Covid. Então, o que nós fomos ver? Nós fomos lá e observamos que a irisina, ela teve uma ação, ela teve um efeito sobre esses genes, no caso, esses genes que serviriam como facilitadores para a entrada do vírus dentro da célula humana. Aí nós vimos que a irisina, ela diminuiu a expressão desses fatores. E diversos estudos demonstram que pessoas que tiveram caso severo, que sararam ou que vieram a óbito, elas tinham aumentado esse fator. E no caso, nós vimos que a irisina diminuiu. Aí você correlacionando um trabalho com outro trabalho. Então, assim, é como se a pesquisa ela fosse uma rede. Um resultado que eu gero do meu grupo, com os dados que nós trabalhamos, ele é utilizado por outros pesquisadores, né, para fazer esse levantamento e essa correlação. Aí, assim, foi que os resultados de outros grupos nós também utilizamos. Assim como um outro fator que, no caso, a presença dele seria positiva. É como se ele dificultasse a entrada do vírus na célula, que seria um outro gene, que é um grupo até mesmo da Unesp que trabalha, né, que verificou, que é eles chamam de TRIB3, que os indivíduos idosos, eles teriam deficiência nesse gene. Por isso que talvez eles tenham um prognóstico, né, um desenvolvimento mais severo da doença. Né? E aí nós fomos ver a expressão desse TRIB3 e como a irisina atuava sobre esse fator. Aí, poxa, a irisina aumentou esse gene, então quer dizer, ela aumentou aqueles que dificultam a infecção e diminuiu aqueles que facilitam. Aí o que você pensa? Poxa, né, temos que testar a fundo esse efeito, né, ver em células infectadas como que vai desenvolver,
né? Com a diminuição da expressão desses genes em células infectadas, eu tenho uma diminuição também da infecção, do grau de infecção. Então, foi a partir daí, nós escrevemos o artigo, e depois nós escrevemos um projeto, né, no qual nós estamos em andamento agora, onde nós vamos testar o efeito da irisina sobre células infectadas com SARS-CoV-2. Isso é muito legal. Esse efeito positivo. Pois é, e você contando isso, quando você fala da rede, né, você vê que realmente uma pesquisa ela vai proporcionando a outra resultados, elas vão conversando e se conectando, né, dizendo, por mais que você tenha um recorte na sua pesquisa, né, que nem você falou, poxa, a gente tinha uma outra pesquisa na própria Unesp que identificou uma outra coisa, peraí, vamos juntar, ver o que acontece. O que eu acho muito legal e que eu quis trazer o Lesp Conecta é isso, mostrar para quem está vendo e ouvindo a gente que a pesquisa, ela não acontece de uma hora para outra, ela tem todo um processo, né? Ela tem todo um processo, e nesse momento a gente vê o quanto é importante ter uma comunidade científica atuante. Exatamente. A pesquisa, ela é a longo prazo. Eu não encontro nada de hoje para amanhã, né? Às vezes eu posso ter um insight, por exemplo, mas para eu testar se ele é verdadeiro ou não, eu vou ter que colocar em prática, né? E isso às vezes vai tempo. Então a gente precisa dessa continuidade da ciência, né? Não parar, né? E essa conexão também, né? Entre os grupos de pesquisa. E muito legal quando você fala dessa conexão, que a gente vê, não é um tentando achar a solução logo e pronto, acabou para levar o mérito, né? Eu digo isso dizendo no português que às vezes as pessoas estão tão desesperadas no sentido de se conseguir um remédio, se conseguir uma vacina, a gente entende, eu não estou dizendo que é negativo isso, mas há um processo, a ciência é um processo, né? Como você disse agora, não é de um dia para o outro. E a gente saber possibilidades, né, acontecendo aqui no nosso estado de pesquisa, já é um alento, né? Para quem não entende muito dessa área, Miriane, como é que funciona? Vocês estão em que estágio desse momento de conexão aí da irisina, e eu esqueci o nome do outro, TRTR, você falou? Você diz a outra pesquisa. Dos outros genes? Da outra pesquisa. Ah, sim, dos genes que estão associados com a replicação do vírus? Isso. Então, em que momento que está dessa conexão? Vocês vão fazer primeiro as verificações na pesquisa de vocês para poder juntar com a outra pesquisa? Como é que vai funcionar essa parte burocrática, né, vamos dizer assim, da pesquisa? Essa parte burocrática, como eu disse para você, nós conseguimos a publicação desse artigo para divulgar a especulação que nós tínhamos sobre o potencial terapêutico da irisina. A partir daí, nós vimos que isso era promissor, escrevemos um projeto de pesquisa e submetemos para um órgão de fomento, né, numa seleção que estava tendo, e nós fomos contemplados, né? Então, a partir daí, o andamento da pesquisa vai ser, claro, continuar nos embasando em dados que já estão sendo considerados na literatura para direcionar e interpretar os nossos resultados, certo? Mas nós vamos fazer a parte de prática, como eu posso dizer, a parte experimental. Nós vamos colocar a mão na massa, né? Dizendo claramente, e vamos infectar essas células que nós trabalhamos no outro trabalho, né? As células adiposas, com o SARS-CoV-2, e administrar a irisina e ver qual o efeito dela, né? Tudo que nós levantamos no artigo anterior relacionado aos genes, nós vamos avaliar na prática agora, né? E o que nós fizemos no artigo anterior foi fazer um levantamento e uma conexão de dados, mas nós não utilizamos a célula infectada. Então, esse é o passo agora, de avaliar o efeito da irisina sobre as células infectadas.
E esse processo, vocês têm uma ideia de tempo, de quanto tempo vocês façam essa análise de processo para chegar efetivamente num resultado satisfatório que vocês acreditem que seja importante também no contexto todo, porque eu imagino também que é um processo, né, de você faz essa verificação, essa testagem, você vai testar nas células ali contaminadas, né? E como é que vocês conseguem essas células, genes contaminados? A célula, né, a cultura de células, né, que no caso, ela é uma parte, né, do sistema, né, do sistema geral. No caso, nós não vamos trabalhar com todas as células do organismo, é um tipo celular isolado, então nós vamos ver o efeito naquele tecido específico. Então, em relação ao tempo estimado que precisa para ter todo esse resultado positivo ou não, nós vamos ter o resultado pontual nesse tipo de célula. Vamos encontrar tal resultado lá. A partir desse momento, há necessidade de expansão. Podemos trabalhar com mais tipos de célula para ver como elas se conversam ali perante a infecção e ao tratamento. E depois, nós no caso fazemos, é como se fosse, você começa o estudo in vitro, depois você passa para o estudo em animal. Então, até você chegar no humano, né, nos ensaios clínicos propriamente dito, demora um pouco e você tem um planejamento. Só que podem ter imprevistos no meio do caminho, ou podem, às vezes, ter resultados que você acreditava que não haveria e você tem que investigar mais. Então, assim, não tem como dizer exatamente quando nós vamos ter esse resultado. Assim, para qualquer... Nós temos um cronograma, é claro, tentamos trabalhar dentro dele para ter os resultados. E o quanto antes nós tivermos esse resultado, vai ser importante, né? É importante. Só que não tem como apressar, né, avançar sem fazer todos os testes, né? Para ter certeza daquilo que você tá falando, você tem que atestar com os experimentos, com as técnicas aplicadas. Então, não tem como eu precisar para você, olha, daqui um mês eu tenho esse resultado, ou daqui uma semana, ou daqui um ano. Depende muito de como vai ser o andamento dos experimentos, dos resultados, porque não é só você ir lá e trabalhar. Você tem que coletar os resultados, tem que analisar esses resultados, tem que contrastar esse resultado com outras coisas que estão na literatura, né? Então, como eu disse para você, a gente sempre está... por isso que a ciência ela tem que ser constante e bem feita, porque resultados que eu encontro nos meus experimentos, eu vou contrastar com resultados encontrados por outros pesquisadores que talvez tenham feito algo similar, né, para ver se converge, ou no que há discrepância do meu estudo em relação ao dele. Então, a ciência, o conhecimento, ele é construído constantemente, né? Você não tem um fim, não é como construir um prédio que você coloca concreto e chega no momento que acaba. Não tem, não é igual a uma construção, por exemplo. Eu estou te perguntando isso e eu fiz questão que você falasse de como vai se desenvolver aí agora esse novo momento da pesquisa de vocês, porque talvez muita gente que estejam nos assistindo, vendo agora, não entenda justamente essas questões, né? De como é feita a verificação, que você, enfim, precisa tabular os dados, você precisa comparar os dados, aquilo que você imaginou, talvez os pesquisadores, possa não acontecer, aí você tem que entender no processo todo por que não aconteceu, no que aconteceu isso, né? E mostrar o quanto é complexo essa questão da pesquisa. E a gente sabe que não só você, né, Miriane, mas também tantos outros pesquisadores aqui no estado de São Paulo, no Brasil, estão debruçados nesse momento, né? Não só hoje com a Covid-19, mas antes também debruçados em melhorar a vida das pessoas, não é? E eu acho isso muito, muito bacana, porque às vezes vocês passam ali, agora talvez nem tanto com o isolamento social, mas naquele momento que podia, todo mundo tá lá no laboratório, vocês passavam horas e horas ali tentando entender cada questão, cada pormenor. E eu acho isso muito bacana, porque é você pensando, você, digo, pesquisador, pensando na melhora de vida do outro, né? É exatamente isso. Porque tudo que nós fazemos,
não é por nós mesmos. Claro, nos beneficiaremos, mas não é pensando no bem próprio, é pensando no bem do geral, de todos, né? No entanto que muitas coisas das quais nós usufruímos hoje, ela veio da ciência e tecnologia, né? E desse constante trabalho. Então, é importante a sociedade saber que o bolsista de mestrado, de doutorado, né, de pós-doc, de iniciação científica, ele está no laboratório desenvolvendo pesquisas, conhecimento para o bem da sociedade, né, para depois ser aplicada na sociedade. Então, isso volta depois, né? Tem um investimento, mas isso é um ciclo. Depois ele volta em forma de conhecimento, em forma de um medicamento, Sim. por exemplo, em forma de vacina, em forma de um tratamento novo, né? Um tratamento direcionado. E isso é muito, muito legal e muito interessante, e é isso que a gente quer mostrar aqui no Alesp Conecta, que talvez nesse momento de pandemia, muitas coisas ficaram mais em evidência, positivas e negativas, não é? Uhum. E se a gente for colocar umas do lado positivo, é que a comunidade científica ficou mais vista. Entenda a minha frase, não é que as pessoas não olhavam para a comunidade científica, mas era uma questão que, assim, talvez nem todos se preocupassem com isso. E hoje se vê a importância das pesquisas, dos pesquisadores, do incentivo à ciência e tecnologia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, você que está dentro desse processo como pesquisadora, né? Numa universidade pública, a gente sabe que USP, Unesp, Unicamp são grandes produtores de pesquisas, como também a Unifesp e as outras universidades, mas as universidades públicas são, né, ainda o grande local onde acontecem as pesquisas em São Paulo e no Brasil. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, e a gente sabe da questão do investimento, que não pode parar. Exatamente. Há necessidade de investimento constante, né, porque sem financiamento fica complicado você desenvolver a pesquisa, porque você precisa de pessoas para desenvolver e as pessoas precisam de um meio, né, de sustento, porque elas trabalham lá no laboratório, desenvolvem as pesquisas, mas elas também têm a vida, né? Tem as famílias, tem que se manter. E, às vezes, as pessoas têm a visão de que o mestrando, o doutorando, ele só estuda, né? Ele está ganhando para estudar. Mas não, ele está estudando e ele está gerando conhecimento. Então, ele é uma forma de trabalho. Então, há necessidade de investimento na pesquisa como um todo, não só para que ela seja o financiamento, para que ela seja o custeio da pesquisa, na compra de material, na compra de equipamento, mas também tem que ser um investimento na mão de obra, né? Para que você tenha os pesquisadores lá. Às vezes, as bolsas, por exemplo, elas têm tempo de duração, 2 anos, 4 anos, 1 ano. Às vezes você assume um projeto para desenvolver em 2 anos. Você ganha naqueles 2 anos para você desenvolver. Mas pode ser que você não o finalize naquele período. Porque, como eu disse para vocês, a pesquisa, ela gera resultados, gera conhecimento, e esse conhecimento, às vezes, necessita que você investigue mais. E, com isso, você precisa dar continuidade nessa pesquisa. Aí, você tem um período de 2 anos que você é financiado para aquilo, e você não consegue terminar. Nós geralmente acabamos dando andamento mesmo sem ter um financiamento pessoal, né? Às vezes acontece muitas vezes, porque você se vê no meio de algo que você precisa finalizar, que você tem que dar uma resposta, né? Então eu acho que é tudo isso que tem que ser visto, né? Que a sociedade tem que entender que o financiamento ele tem que ser constante, né? E tem que entender também que há necessidade de pessoas para executar essa pesquisa e pessoas que tenham como eu digo, uma qualidade de conhecimento importante. Então, Sim. O investimento na pesquisa é importante, assim como o investimento lá na educação de base, para que a pessoa ela já venha, né,
delineando para saber se ela quer trabalhar com pesquisa ou não, né? E também para direcionar para outros campos, claro que não seja uma pesquisa. Então, assim, não é só a partir do momento que você tem a pesquisa ali, o investimento deve ser feito. Ele deve ser feito desde lá da base da criança, do estudante, para que ele possa ter todo esse desenvolvimento, né, durante toda a sua vida escolar, para chegar ou não a querer trabalhar com pesquisa, é claro, ou para direcionar para outro campo. Ter o estímulo, né, desde a infância, né, desde os primeiros anos de aprendizado, para que isso aconteça. A gente tem repercutido bastante até com o pessoal da FAPESP, com o presidente da FAPESP, essa questão, com o diretor científico da FAPESP, Luiz Eugênio, essa questão, né, de se trabalhar ali na base, né, vamos dizer assim, com a criançada e com os adolescentes. Eu falava para você, Miriane, nos nossos bastidores, antes de começar o programa, que era um bate-papo, que quando a gente visse, já estava acabando. Estamos nesse momento quase finalizando o Alesp Conecta de hoje, mas eu quero voltar à Irisina, que a gente falou aqui da sua pesquisa aí na Unesp, que a Irisina ela é liberada durante... Então, é isso que eu queria saber. Quem está ouvindo, vendo a gente, pode sair correndo agora que a Irisina está garantida? Ou não, peraí, dá uma segurada aí também, não é assim... Olha, saia correndo hoje e todos os dias, pelo menos por uns 30 minutos. Corre por todos os dias. Coloca isso como estilo de vida aí, estilo, né, de vida, aí como rotina. E bora lá praticar exercício frequente, ajuda a melhorar o organismo, fortalece o sistema imunológico. É claro que você não vai estar imune a contrair o vírus, mas se você contrair, você que é fisicamente ativo, você vai ter um desenrolar menos severo dessa doença, ou até mesmo vai ser assintomático, né? E sem dizer que a irisina, ela é produzida em pessoas que são fisicamente ativas. Nós já temos uma produção normal, claro, né? Mas o exercício, a atividade muscular, né, faz com que haja uma maior liberação desse hormônio. Não, eu falei corrida, né? Mas não é só a corrida, não. Pode andar de bicicleta, levantar saquinho de arroz em casa, correr com as crianças todos os dias. Isso aí já vai ajudar. O importante é estar ativo, dissipando essas coisas ruins aí que vem acontecendo. A gente não sabe o que vai ter no dia de amanhã. Essa incerteza, vai vacina, não vai vacina, tem medicamento, não tem medicamento, vamos correr. Então vamos liberar a irisina aí no corpo, né, para tentar passar por isso da melhor maneira possível. E Miriane, eu te agradeço pelo nosso bate-papo, por contar sobre a pesquisa de vocês aí na Unesp, trazer à tona os pesquisadores nesse momento aqui no Brasil e em São Paulo. Obrigada, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade. É importante para a gente estar passando, né, tudo que a gente faz, né, de uma forma que seja mais fácil de compreensão do público em geral, né, para que eles também tenham confiança na ciência, porque é a opinião do povo também que vai levar com que ao fortalecimento, né, de qualquer coisa que tenha que acontecer. Então, o povo sabendo como funciona a pesquisa e acreditando na pesquisa, dá força para que ela nunca pare, que é o que não pode acontecer. Tem que ser constante. Perfeito. E você que está em casa, quer rever esse programa aqui com a Miriane de Oliveira, é fácil. Daqui a pouco corre lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu volto numa próxima. Tchau!